Renascimento na moda. Primeiro eu vou explicar um pouquinho da onde ele veio. O Renascimento surgiu entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele foi bem ali no período de transição, por isso foi uma época de grandes mudanças, onde o pensamento da população que havia saído da Idade Média estava mudando totalmente. Naquela época permeavam aspectos religiosos e agora o homem começava a se tornar o centro de todas as pesquisas sobre conhecimento e de obras de arte também. Nessa época também havia um grande acúmulo de riqueza por causa do comércio na região do Mediterrâneo. Então foi a época que a burguesia se ascendeu. E os questionamentos continuavam. A burguesia se questionava por que o clero e a nobreza custavam tanto e produziam tão pouco. E esses questionamentos intelectuais começaram a criar uma nova visão sobre o homem, que agora viria a ser o protagonista. Nessa época também foi que os artistas começaram a assinar as suas obras. Isso foi um grande passo para a história, porque agora a gente tinha a assinatura dos artistas em cada obra. E falando sobre arte, antes ela permeava num aspecto religioso e agora o homem, em sua natureza, começava a ser a própria inspiração para suas obras. Dentre as características do Renascimento, humanismo, racionalismo, individualismo e universalismo, eu destaquei duas aqui que fazem parte dessa grande transição, que é o humanismo, que buscava evidenciar o homem e a sua natureza, deixando seu legado, e o racionalismo, que tinha a razão e a ciência como base para buscar o conhecimento sobre o mundo. Nessa época, os renascentistas, eles desprezavam muito a Idade Média, porque foi uma época de acontecimentos muito difíceis. Foi lá que teve a peste negra, e eles falavam isso principalmente pela escuridão de ideias. Então, nessa época de transição, eles começaram a ter um pensamento mais positivo. Na arte, a gente tem grandes nomes, como Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, François Cloat. A gente tem também William Shakespeare na literatura. E todas essas obras, que antes eram voltadas para a religiosidade, agora eram voltadas para o homem. Então, isso é uma característica muito marcante. Além do jogo de sombras, a nudez, o realismo, e também houve um grande resgate da cultura greco-romana. Na moda, a roupa era uma ferramenta de distinção social. E com a burguesia em ascensão, começa-se o processo cultural de seguir o que os mais abastados vestem, ou seja, os mais ricos. No caso, a burguesia copiava a nobreza, que por sua vez se sentia incomodada e sentia essa necessidade de estar mudando sempre de vestimenta. E com isso a gente pode concluir que a mania de seguir tendências nasceu ali. E nessa época, por incrível que pareça, os homens eram mais vaidosos do que as mulheres, eles se enfeitavam mais que as mulheres. Nessa época, eles usavam o gibão, que poderia corresponder atualmente ao paletó, mesmo sendo bem diferente dele, mas ele era a chave da indumentária masculina, junto com o gibão e o calção largo, que ao longo do século teve suas alterações, porque em cada localidade a moda renascentista teve uma característica diferente, uma característica mais marcante. E esses calções, eles eram estilo bufante, eles tinham muito volume na parte de baixo. E nas roupas femininas, essa característica do volume já era mais para a parte de cima, nas mangas. Além dos bordados, eles também usavam boinas, chapéus com penas e pele de lobo, geralmente, entre os ombros. Em geral, as roupas femininas eram marcadas pelos decotes quadrados, os bordados e as saias bem amplas. Elas também usavam túnicas que iam até o pé e a chamise como roupa de baixo. Nessa época, nesse período, a Elizabeth estava no poder. Ela era considerada a rainha virgem por nunca ter casado e ficou no poder durante 44 anos, e suas vestes eram verdadeiras obras de arte. Entre as características, o rufo surgiu, e ele se destacava muito. Ele era uma espécie de colarinho bufante, sanfonado, era um item indispensável entre homens e mulheres. Ele ia em volta da cabeça e parecia que quanto maior o rufo, maior a classe da pessoa.
E aqui eu deixei um exemplo, que é da Givenchy, primavera de 2018, que teve grande inspiração no Rufo. Então vocês podem ver que é uma camisa que está formada por vários rufos. Deixei também duas inspirações com exemplos de rufos enormes do lado. Aqui a gente tem mais um exemplo, que é a Cara Delevingne, que posou para Vogue em 2013, outubro de 2013. E ela tá usando um rufo. Eu trouxe um pouquinho da história da Elie Sabe, que ela fez um desfile com a Vogue, foi verão 2020, na alta costura, e ela traz os volumes nas mangas, traz também os bordados, aquela questão de decote, as túnicas que iam até os pés. E isso tem tudo a ver com o Renascimento. E eu queria dizer também aqui por que eu escolhi o Renascimento. O Renascimento foi um período de grande mudança de pensamento, onde o homem começou a pensar mais nele do que toda aquela religiosidade que permeava na época, que controlava os pensamentos. Aqui o homem começou a prestar atenção nele e eles começaram a se vestir como eles bem entendiam. Então, assim, eu gosto muito dessa parte do pensamento renascentista, em que os homens pensam neles, eles não deixam que ninguém controle a sua criatividade, a sua espontaneidade. E eu acho que a moda tem que ser assim. Cada vez mais a gente está alcançando essa liberdade de expressão, liberdade de se vestir como a gente quer, para transmitir o que a gente quiser. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema.